Olá, pessoal. Eu me chamo Márcia Borges e irei apresentar o trabalho Desenvolvimento de Nanodispersão líquido cristalina contendo cloral-alumínio fitalo-cianina para uso em terapia fotodinâmica para tratamento de câncer de pele. Esse trabalho tem a orientação da professora Raquel Eloy. Câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 30% dos cânceres registrados no país. Ele é de baixa mortalidade, desde que recebido diagnóstico e tratamento precoces. Tratamento padrão para este câncer é tratamento cirúrgico. Como segunda opção, temos a quimioterapia convencional, crioterapia, terapia fotodinâmica, entre outros. Infelizmente, o tratamento padrão, que é o cirúrgico, ele apresenta muitas limitações que podem causar ao paciente problemas funcionais e estéticos. E ainda a contraindicação desse tratamento em certas situações, como tumores múltiplos. A terapia fotodinâmica é indicada para o tratamento de alguns tipos de câncer de pele. E de maneira profilática, ela é também indicada para o tratamento da queratose actínica, que é uma lesão precursora do câncer de pele. A terapia fotodinâmica possui três componentes principais: uma substância fotossensibilizadora, luz e um comprimento de onda específico e oxigênio molecular. A radiação da luz causa reações fotofísicas, fazendo com que haja transferência de energia da substância fotossensibilizadora para o oxigênio molecular, resultando na formação de espécies reativas de oxigênio que irão interagir com a matriz lipídica das células cancerígenas, causando a morte celular. A cloral-alumínio fitalo-cianina tem sido amplamente estudada para aplicação em terapia fotodinâmica. Ela é uma molécula hidrofóbica, o que favorece a interação dela com o meio biológico. Ela apresenta altas taxas de produção de espécies reativas de oxigênio e baixa toxicidade na ausência de luz, características desejáveis na terapia fotodinâmica. Entretanto, ela apresenta desvantagens, como alta agregação em meio biológico, reduzindo seu potencial de produção de espécies reativas de oxigênio. Isso torna a cloralumínio um fármaco potencial para introdução em nanosistemas, a fim de melhorar sua estabilidade e biodisponibilidade. As nanodispersões líquido-cristalinas são sistemas nanométricos que podem ser utilizados para drug delivery. Esses sistemas têm recebido atenção devido à sua estrutura interna, que é organizada e termodinamicamente estáveis. As fases hexagonal e cúbica têm recebido especial atenção pela sua capacidade de veicular substâncias de diferentes tamanhos e polaridades. O objetivo deste trabalho é desenvolver nanodispersões à base de cristal líquido para veiculação de cloral-alumínio fitalo-cianina para utilização em terapia fotodinâmica. A partir de um diagrama ternário, foram determinadas 9 formulações. Essas formulações variam com relação à proporção dos componentes. Os componentes das formulações são ácido oleico, TPGS, fosfatidilcolina e fase aquosa, contendo tampão, PBS e poloxamer. Esses componentes foram distribuídos nos 3 eixos do diagrama ternário para poder se determinar a proporção dos mesmos nas formulações. Para o preparo das formulações, a fase aquosa foi preparada de maneira prévia em banho de gelo. Os componentes da fase oleosa eles foram pesados juntos e posteriormente aquecidos em banho-maria a 50 graus. A fase aquosa também foi aquecida para atingir a mesma temperatura da fase oleosa. E após atingir essa temperatura, a fase aquosa foi vertida sobre a oleosa, o sistema formado foi deixado em repouso. Posteriormente, analisado em microscópio sob a luz polarizada para verificar se houve a formação de cristais. Posteriormente, os cristais formados foram sonicados em ultrassom de Asch para a formação dos nanosistemas. Na imagem abaixo, trazemos o resultado da microscopia das 9 formulações. Como pode-se observar, há a formação de estriações indicativas de cristal líquido de fase hexagonal na formulação B, D, E e F.
Então, após a sonicação dos cristais formados, foi determinado em zeta size o diâmetro hidrodinâmico, o índice de polidispersão e o potencial zeta das nanodispersões líquido-cristalinas. Como pode ser observado na tabela, a formulação B apresentou o menor tamanho e o menor PDI. Todas as formulações obtiveram potencial zeta eletronegativo. A formulação E, apesar de ter formado cristal líquido, ela não pôde ser determinada, ter seus parâmetros determinados em zeta size, pois a mesma gelificou durante o processo de sonicação. Devido aos resultados obtidos, a formulação B foi escolhida para incorporação do fármaco. A cloroalumínio foi pesado juntamente com os componentes da fase oleosa, todo o processo de preparo foi repetido e a formulação agora com o fármaco foi submetido em análise em zeta size e obtivemos um tamanho de 152 nanômetros, um PDI de 0,23 e um potencial zeta de menos 30, resultados muito parecidos com a formulação branco. Então, realizou-se a avaliação da eficiência de encapsulação da cloroalumínio na formulação B, através da determinação de duas frações. A fração total, contendo a cloroalumínio livre e encapsulada, e a fração purificada, contendo apenas a cloroalumínio encapsulada. Então, as frações obtidas foram analisadas no espectrofotômetro UV no comprimento de onda de 677 através de um método validado. O resultado obtido foi aplicado na formulação mostrada. Os resultados estão descritos na tabela. Como pode ser verificado, a formulação B apresentou uma eficiência de encapsulação de 70,26%. Então, concluímos que a formulação B apresentou características desejadas de tamanho e polidispersividade para o nanocarreador. O potencial zeta eletronegativo contribui para a estabilidade do sistema devido à repulsão eletrostática entre as partículas. Tamanho, PDI e potencial zeta se mantiveram dentro da faixa desejada mesmo após a incorporação da cloroalumínio. Esses resultados permitem que a pesquisa avance para outras caracterizações, como, por exemplo, a avaliação da fototoxicidade em linhagens celulares de câncer. Muito obrigada por assistirem essa apresentação.